a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu acredito que todos conhecem esse texto, porque somos assembleando, e assembleando gosta de Bíblia Sagrada. O texto começa narrando a história de um homem por nome de Eucana, que vivia na região de Ramataim, Zoafim, uma região montanhosa. E a Bíblia relata que este homem tinha duas esposas. Uma tinha o nome de Ana e a outra tinha o nome de Penina. Nós conhecemos muito bem o texto, e a Bíblia vai relatar que Penina tinha por si filhos e Ana não os tinha, porque o Senhor havia cerrado a madre. E nós vemos que uma observação bíblica, que eles de ano em ano saíam de Ramá e iam para Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. E nós estudamos, percebemos que a distância era muito grande de Ramá até Siló, mas mesmo assim eles mantinham a fidelidade de sair de Ramá até Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. E nós percebemos que, meio a esse tempo, esse ocorrido, Penina zombava de Ana. Como nós já lemos aqui, entendemos que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Mas a observação muito forte aqui nesse texto é que mesmo debaixo de zombaria de Penina, Ana não deixava de subir para adorar a Deus. Mesmo com a madre fechada, Ana não deixava de subir para adorar e sacrificar ao Senhor. Mesmo com a alma abatida, Ana não deixava de sair de Ramá para ir até Siló
precisamos entender isso daqui, porque muitas das vezes, já foi falado de prioridade aqui, nós priorizamos as necessidades físicas e esquecemos de priorizar as necessidades espirituais. Já parou para pensar? Porque tem alguém te irritando? Não é o diabo não, é Deus querendo que tu ore mais. Já parou para pensar? Porque tem alguém olhando para você e está dizendo, mas a porta ainda está fechada. Não é o diabo não, é Deus querendo que tu se humilha na presença dele, para ele mostrar que o mesmo Deus que fecha é o Deus que abre. Olha a observação, Ana está no templo, Ana está no lugar de adoração, de sacrificar. E a Bíblia diz que ele subia anualmente para adorar e sacrificar o Senhor. Penina debochando, Eucana oferecendo a porção dobrada e Ana com a alma abatida. Se tem adoração que Deus gosta, é a adoração de quem está com a alma abatida. Não tem adoração mais sincera do que a adoração de quem está com a alma abatida. Ana está adorando, mas o seu interior está abatido. Ana está subindo, está andando, está caminhando, mas o seu interior está abatido. E isso tudo por causa da forma que ela estava entregando a adoração a Deus. Está no Cristo. Acabaram de falar de entregar a adoração aqui. E muitas das vezes nós queremos romper o limite, mas não queremos entregar com o coração. Muitas das vezes nós queremos bênção, mas não queremos entregar com amor. Ana queria. Mas qual era a adoração dela? Eu vou subir, vou sentar na mesa, vou pegar minha porção dobrada, vai acabar o ferro, vai acabar o sacrifício, eu vou voltar para casa da mesma maneira. No outro ano, eu vou subir, vou sentar na mesa, não vou comer, vou pegar a porção excelente, vou voltar para casa e vou continuar com a madre fechada. Tu não percebeu não? A porta fechada nunca foi culpa de Deus, ele fechou. Mas para ele abrir é que é uma posição nossa. Tem porta que está fechada, é porque nós ainda não nos colocamos na posição que ele quer. Tem porta que não se abriu, é porque a nossa adoração precisa dar uma melhorada. E talvez tenha alguém pensando aí embaixo, mas 2025 eu fiz aquilo, mas 2025 eu fiz isso, mas 2025 eu fiz dessa maneira. Quer romper o limite? Quer viver o extraordinário de Deus? Quer romper o limite? Quer viver o extraordinário de Deus? Aleluia! Aleluia! Entrega a tua alma, entrega a tua vida na mão dele. Espírito de Deus, se coloca debaixo da proteção da mão dele. Aleluia! E essas porções dobradas que Eucana dava para ela não supria a necessidade dela. E a Bíblia diz que ela tinha uma competidora. E a competidora falava, tu não vai conseguir, a porta não vai se abrir, eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode, eu faço, você não faz. Está dentro da casa e convivendo com a competidora. E eu amo isso. Evangelho não é competição, Evangelho é adoração e verdade. Quem tem, cuida do que tem. E quem tem, está vendo quem não tem, ora para Deus dar. Aleluia! Ela está subindo e está escutando a competidora. Debochar dela. Falar que ela não vai conseguir. E isso tudo é culpa de Deus? Não, ele só
texto diz: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo, e ela, pois, com amargura de alma, orou, aleluia, ao Senhor, e chorou amarguramente. Ana estava com amargura de alma. Ana estava sofrendo, porque além de não poder gerar, tinha alguém aí gritando. Mas Ana agora vai tomar um posicionamento. Ana vai se levantar com amargura de alma. E é disso que Deus gosta. Deus gosta de tocar na alma. Para quando a vitória chegar, eu não falar, fui eu que consegui. Para quando a porta se abrir, não, é porque eu sou amigo de fulano fez para mim, não. Deus não deixa a gente ser quebrado. Deus, Ele permite a gente chegar no estágio da amargura de alma para entender a minha causa. Só Ele pode resolver. E tu não percebeu? Depois de ela ser incomodada por sua competidora, ela toma um posicionamento. Se tem alguém te incomodando, não reclame, se posicione. Se tem alguém olhando para você, falando que a porta está fechada e não vai se abrir, não reclama, se posicione diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela orou, não da boca para fora, mas com a alma, e chorou abundantemente ao Senhor. E eu percebi um negócio aqui. A Bíblia diz que de ano em ano eles subiam para adorar o Senhor. Mas antes do versículo 10, a Bíblia não diz que Ana orou. Mas no versículo 10, ela se levanta e vai para dentro do templo orar com amargura de alma. Achava que aqui. Porque ela foi irritada ao ponto de ela orar com amargura de alma. E nós sabemos que a oração é a conexão e o alinhamento com a vontade de Deus. Eu quero ter filho. Eu quero que a porta se abra. Eu quero que a madre se abra. Mas não vai ser do meu jeito, agora vai ser do teu. Então o segredo para a porta se abrir não é ficar sem comer como Ana ficou. O segredo para a porta se abrir e viver o extraordinário de Deus não é ficar se lamentando. O segredo para a porta se abrir está na oração. Aleluia. Seja o teu nome, Jesus. Glória. Ela é mandada. Você lembra de Lázaro? Estava morto. Já fazia 4 dias. Todo mundo falou: esse daí não tem mais jeito. Aí chega Jesus. O que Jesus vai fazer? Uma oração. Pai, eu sei que sempre me ouve, mas para que todos que estão aqui vejam, Lázaro, sai para fora. Quer romper o limite de 2026? Começa com o joelho no chão. Quer viver o extraordinário de Deus esse ano? Começa aí entregando a sua melhor oferta no altar do Senhor. Espírito Santo. Daniel, dentro da porta,
de uma igreja em oração. Espírito Santo. Nós precisamos entender que para romper limites não começa agindo, não começa falando o que vai fazer para o homem, mas começa falando para ele. Ana entendeu que não bastava só tiraniano ir para o templo. Ana entendeu que não bastava de tempo em tempo ir oferecer sacrifício. Observe que eles ofereceram sacrifício, mas quando ela ofereceu com a alma, a Bíblia diz que da boca dela não saía palavras, os seus lábios se moviam. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote olha e observa aquilo para liberar a bênção. Mas para o sacerdote olhar e observar, a Bíblia diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. O segredo está na perseverança na oração. O segredo está na perseverança naquilo que Deus colocou na tua mão. O segredo está na perseverança em servir a causa do Senhor com alegria. O segredo está na perseverança em entregar o teu melhor para Deus. O segredo está na perseverança em adorar a Deus, não dos lábios, mas com a alma. Eu quero que Deus me veja, se eu não quero ter vida com Deus. Eu quero que Deus abra a porta, mas eu não quero me alinhar com a vontade dele. Apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz para a vida. Está com a alma abatida, derrama a tua alma na presença. Está alegre? Derrama a tua alegria em adoração na presença. Está tudo dando errado, mesmo dando errado, derrama a tua alma na presença dele. Está dando certo, derrama a tua alma também na presença dele. O sacerdote observou e vai olhar para ele e vai dizer: larga esse vinho. Aí ela vai dizer: não estou embriagada. Não me tenha por filho de Belial. Eu sou amargurada de espírito. É forte, mas é bíblico. Quantas pessoas entram dentro de uma casa de Deus, adora de ano em ano, mas continua amargurada de espírito? Quantas pessoas até muitas das vezes canta, muitas das vezes prega, glorifica a Deus, mas muitas das vezes está amargurado que é espírito. Isso é sério, porque o nosso adversário nos dias atuais, ele não ataca fisicamente, mas ele ataca na mente, porque ele acabando com o seu psicológico, ele acaba com o seu corpo inteiro. Mas aquele que é firme na palavra, aquele que entende que vence com um propósito debaixo de oração, mesmo a porta estando fechada, se você orar, ele abre a porta. Mesmo o médico desenganando, falando que não tem mais jeito, se você orar, ele traz a cura. Mesmo que alguém está falando que você não vai conseguir, se você orar, ele faz você. O sacerdote observa e o sacerdote libera a bênção.
Mas Ana, fala para ele o que está acontecendo. Não, Senhor, eu sou uma mulher manipulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante você. Tem gente que passa por luta, mas faz como Ana, às vezes de ano em ano vem para o templo, mas não fala com o sacerdote, estou com a alma batida. O sacerdote da casa de Deus, ele vai te ajudar, mas se você falar para ele o que está acontecendo. Ele estava sentado, ele observou, houve um diálogo. Só que muitas das vezes o orgulho não deixa a gente chegar perto do sacerdote e falar: eu estou precisando de ajuda, eu estou com a alma abatida. Esse ano é o ano de romper os limites. O diabo coloca limite para tudo. Tem gente que fala: para que está na igreja todo dia? Para que ler a Bíblia todo dia? Esse ano é ano de romper esse limite também. Pensa se Ana não tivesse perseverado. Pensa se Ana não tivesse derramado a sua alma na presença do Senhor. Ana se alinha à vontade dele. Eu só vou romper limite a partir do momento que eu me alinhar à vontade dele. Aleluia! Eu só vou vencer a partir do momento que eu me alinhar com a vontade dele. Aleluia! Esse ano é o ano de se alinhar com a vontade dele. Colocou a mão no arado, persevera. Recebeu uma oportunidade para trabalhar na casa de Deus, persevera nessa oportunidade. Quem sabe esse ano a porta não se abre. Quem sabe esse ano aquele que não é batizado com o Espírito Santo seja batizado. Quem sabe esse ano aquele que foi desenganado pelo médico seja curado. Só que nós pensamos que essa responsabilidade de buscar é só o sacerdote, não. Lembra quando eu falei de Pedro? Quando ele estava preso? O único discípulo de Jesus chamou ele pastor, mas estava preso. Mas foi a oração da igreja que fez o anjo lá de libertar ele. A igreja se posicionou. A igreja rompeu o limite e orou por ele. Já viu como você vai falar com alguém, a pessoa era do mundo? Não, se eu falar com ele, ele conhece a Bíblia, ele vai falar comigo também. Irmão, rompa esse limite. Porque quem faz dar o crescimento é Deus. Essa mentalidade é a mentalidade de quem fala coisa do homem. Porque a mentalidade de quem fala coisa de Deus sabe que muitas das vezes pode ser instantâneo, mas também não pode, mas Deus faz. Aí o texto diz que Ana, após receber a bênção do sacerdócio, ela disse: ache a tua serva graça a teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Após a oração, o cenário que é de tristeza se torna esse cenário de alegria. Após a oração, o morto que estava há 4 dias, ele levanta e começa a caminhar. Após a oração, alguém que era para ser devorado pelos leões, foi com a
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ana esperava todo ano receber a porção excelente. Era uma corrida que não tinha fim. Mas quando ela decidiu esperar no Senhor, a Bíblia diz que a oração dela foi atendida. Você quer que a sua oração seja atendida? Derrama a tua alma na presença de Deus. Você quer que a oração sua seja atendida? Mesmo quebrado, venha ter comunhão na casa de Deus. Você quer que a sua oração seja atendida? Quer romper limite? Hoje é noite de romper limite. Eu não sei qual é o limite que o diabo colocou para tentar te parar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: hoje o meu Deus vai romper esse limite. Eu não sei qual é o limite que o diabo disse que a tua família não vai conseguir, mas hoje eu vim profetizar que Deus vai romper esse limite. Eu não sei você, mas na hora que estiver orando aqui, eu vou entregar tudo na mão. E se tiver alguém em nosso meio que ainda não conhece Jesus, Ele está te dando uma oportunidade hoje de romper esse limite. Chega de ficar andando em círculos. Chega de todo ano viver as mesmas coisas. Deus quer coisa nova para você, mas para você receber tem que se alinhar na vontade dele. Oh glória! Vergonha não é entregar a vida para Jesus. Vergonha virá à noite no lazinho, a esposa preocupada com os filhos dentro de casa e chegar no outro dia duro. Vergonha não é entregar a vida para Jesus. Vergonha é não servir aquele que é o único que pode dar a salvação. E se não tiver alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, mas tem alguém que entendeu que precisa romper alguns limites no ano de 2025, a oportunidade está aberta desde a sexta-feira passada. Talvez na sexta-feira passada tu não tomou coragem de sair do teu lugar e romper aquilo que tinha. Assim como Deus abriu a madre de Ana por